Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Hoje a gente vai estar falando mais sobre esse texto, que vai trazer muita base, muita ferramenta para nós entendermos o que significa ser sexualidade, ok? Pode passar? Hoje a gente vai tentar saber, compreender o que significa sexualidade e como ela influencia todas as áreas da nossa vida. A gente come por causa da nossa sexualidade. O que a gente come? Sabia disso? O que a gente veste está ligado à nossa sexualidade. Está mais claro, né? A forma como a gente enxerga as coisas no mundo, isso é chamado de cosmovisão, também tem a ver com a sexualidade. Muito a ver, ou tudo a ver. Nós vamos refletir sobre o que a Bíblia ensina, sobre alguns desvios na área da sexualidade, tá? E a gente vai falar aqui sobre ideologia de gênero, um tema que já está até um pouco batido, mas às vezes causa uma confusão. E vamos falar sobre a homossexualidade. Talvez hoje seja o assunto mais sensível que a humanidade esteja trazendo à baila, trazendo na contextualização geral. E aplicar os ensinamentos bíblicos com o intuito de alcançar os perdidos e acolher, essa é a palavra, acolher as pessoas. Pode passar? À guisa de introdução, a sexualidade é um dos assuntos centrais da existência humana, que em muitas culturas, como a nossa, não seja amplamente divulgada, estudada de forma sistemática, integral e sem preconceitos. A nossa origem é uma origem predominantemente, culturalmente, ou melhor, deixa eu melhorar aqui a frase. A predominância cultural das nossas origens é portuguesa. Nós temos muitas influências africanas e muitas influências indígenas, mas a predominância é portuguesa, europeia. E os portugueses são pessoas extremamente púdicas, diferentemente dos africanos, diferentemente dos indígenas. Falar de sexualidade em uma família portuguesa, quem é de família portuguesa sabe o que eu estou falando. É algo como tabu. A mesma coisa acontece com as famílias brasileiras. É por isso que a gente tem dificuldade de falar com os filhos, de falar na igreja, de falar nas escolas. Nós temos dificuldade. O Brasil tem lei sobre educação sexual, mas nas escolas, dificilmente, até mesmo nas públicas, nós vemos uma aula, um currículo sobre educação sexual. Porque é tabu cultural para a gente. Tá? Só que, irmãos, esse é o tema da humanidade atualmente. E se nós, como igreja, não tivermos olhos atentos, tem gente que está manipulando isso. E, infelizmente, os motivos são escusos, são obscuros. E a igreja precisa trazer respostas. Respostas. A Bíblia Sagrada aborda o tema de maneira recorrente, ao ponto de um dos seus livros ser dedicado ao amor conjugal. Qual é o livro? Um livro da Bíblia que ele é escrito por causa de um amor entre um homem e uma mulher. Isso, muito bem. Livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Dois livros trazerem o nome de mulheres. Livro de Ruth e livro de Esther. Coisa linda, né? E a forma categórica de abordar o sexo e os seus desvios. A Bíblia não passa panos quentes sobre a questão. E, portanto, nós, que somos seguidores da palavra de Deus, também não podemos
nos furtar desse tema. Adiante. O que significa sexualidade? Vamos lá. Sexualidade está ligada à maneira, pela expressão, confundi ali as palavras. Sexualidade está ligada à expressão de sentimentos, pode ser a maneira, ou a maneira como expressamos, né? Os sentimentos que compõem a atração sexual, mas é uma parte normal da experiência humana, determinada por vários fatores, como composição genética, e aí tem a questão biológica, macho e fêmea, criação na infância, influência de pessoas e posturas sociais. Tudo isso influencia na nossa sexualidade, porque faz parte da experiência humana. Evidentemente, está ligada a toda a atração sexual, mas vai além disso, ok? Portanto, a sexualidade é uma experiência ampla que envolve o ser que somos, nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é construída a partir da nossa sexualidade. Tudo o que é capaz de nos atrair ou repelir dentro de uma relação está ligada à sexualidade. Tá? Vamos adiante? Fazendo agora a distinção entre sexo e sexualidade. São duas coisas que estão ligadas, evidentemente, mas não são a mesma coisa. O sexo envolve identidade sexual, ser homem ou mulher biologicamente, e também as afeições e relacionamentos existentes. Em relação às afeições e relacionamentos, não necessariamente é necessário que seja entre homem e mulher. E a gente sabe que hoje as relações homossexuais, as relações bissexuais, elas estão cada vez mais em voga, cada vez mais, até mesmo na mídia, em vários lugares, em vários ambientes, tá certo? Isso é sexo, ok? Sexualidade, energia vital que sustenta a interação entre todos os elementos vivos que formam o universo. A sexualidade é o que dá voz ao sexo. A sexualidade vem antes. A sexualidade é o que nós somos. É a energia que nos move. Você sabia disso? Você pode traduzir a palavra sexualidade por comportamento. O seu comportamento está condicionado à sua sexualidade. Então, às vezes, a gente fala de sexualidade e só vem o sexo. Homem, mulher, relacionamentos. Não. Passa por isso, evidentemente, mas é muito mais, vai muito além. Tá? Pode passar? Qual é a importância da sexualidade? Talvez não seja o assunto mais importante, mas tem se tornado mais urgente e um dos temas mais instigantes em todo o mundo. Certo? Eu acredito que existem assuntos para serem tratados, como desigualdade social, como envelhecimento precoce do Brasil, que são mais importantes que a sexualidade. Tá? Mas, hoje, é o que ganha mídia, é o que ganha público, é a sexualidade. Tá? A ignorância sobre a sexualidade tornou-se um terreno fértil para a criação de mitos, tabus, pois o ser humano não procura esconder sua sexualidade diante dos outros. Nunca se esqueça, a sexualidade é dirigida pela sociedade e precisa ser ensinada corretamente. Ok? Então, aquela velha história, se você não ensina dentro de casa, seu filho vai aprender na rua. Vai aprender na rua com quem? A gente não sabe. Pode ser de uma forma equilibrada, bem direcionada, como uma forma completamente distorcida. E nós, como pais, como homens e mulheres, chefes de casa, temos a responsabilidade de apontar o caminho. Dizer que o marechal é o que está sentado em cima do cavalo. Okay? Já contei essa história para vocês, não já? De vez em quando eu conto essa história, às vezes eu conto em sala de aula.
O pai levava o menino para passear na Praça Paris, onde tem uma estátua do Marechal Deodoro da Fonseca sentado sobre um cavalo, né? Proclamação da República. E o garoto ainda bebê, ele dizia: meu filho, dá tchau pro Marechal. Aí o menininho, né, ainda bebê, não conseguia entender nada. Daqui a pouco começa a fazer as gracinhas, começa a interagir, já está dando tchau. E o menino já grande, né, grandinho, seus 2, 3 anos, passeando pela pracinha. Passava em frente à estátua, né? Dá tchau pro Marechal, meu filho. Aí, dá tchau. O garoto cresceu, estudou, se formou, foi trabalhar, viajou. Depois de muitos e muitos anos, ele estava voltando na mesma praça com seu pai, já velho, aposentado. E ele já homem feito com seus filhos. E passando aí, parou em frente à estátua. Falou: pai, deixa eu te falar uma coisa. O senhor sabe que por muitos e muitos e muitos anos eu achei que o Marechal fosse o cavalo. E eu ficava pensando: o que aquele homem está fazendo em cima do Marechal? O senhor nunca me disse que o Marechal era um homem que estava em cima do cavalo. Você entendeu qual é a função da igreja? Qual é a sua função? É dizer que o Marechal é o cara que está sentado em cima do cavalo. Que as pessoas às vezes não sabem disso. Amém? Pode passar, por favor? Aonde que a sexualidade deve ser ensinada? Aqui estão os principais ambientes. Dentro da família, principalmente dentro da família, irmãos. Tá? Dentro das escolas, importante o direcionamento. E dentro da igreja. Dentro da igreja. E é um assunto que às vezes, né, causa frisson. E nós estamos aqui nessa série de aulas sobre sobre ética cristã, e uma das aulas da sexualidade. E quando eu comecei a conversar com alguns irmãos que a gente ia trabalhar nessa linha, eles falaram: rapaz, essa aula tem que ser um pastor para dar, né? Já olhando assim para o meu... porque é difícil falar. Falei: então, já estou aqui, né? Todo enlameado, vamos embora, e dá mais um pouquinho. Deixa que eu assumo. Mas é difícil, irmãos. Por quê? Porque nós não temos esse costume. E as pessoas lá fora estão falando demais sobre isso. É o assunto do momento há alguns anos na sociedade. E se as nossas famílias, as nossas escolas e a nossa igreja, os nossos ambientes religiosos não trouxerem um caminho equilibrado, respeitoso, santo sobre o assunto, as coisas vão se deturpar na caminhada. Ok? Adiante, por favor. O que a Bíblia fala sobre sexualidade? Aqui a gente retorna ao texto que nós colocamos no início, né? Vamos lá. Gênesis 1, 27 e 28, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Então aquele homem ali, a gente já entende que é a humanidade, porque aqui ele diz: homem e mulher os criou. 2 sexos, 2 estruturas biológicas distintas. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai. Como que isso é possível? Através do relacionamento. Deus não queria encher a terra. Se fosse eu, criava uma porção de Adão e Eva. Ia ser mais rápido, mais prático. Mas Deus criou um casal. Porque o que Deus quer é o relacionamento. Entendeu? Vamos lá. Enchei a terra, e vai encher a terra. Vamos ter filho, igreja. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre ela. Percebeu a sexualidade ali? Percebeu? Agora, olha o 23. Eu botei só o 24, né? Eu acho que eu botei só o versículo 24. Não coloquei o 23, não. Pô, vou te pedir um favor, meu irmão, está ali. Pode colocar na segundo slide e depois voltar para esse, por favor? É o slide, não, antes. Isso, vai voltando.
por favor, que eu vou pegar o texto com o versículo 23. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Mais um, mais um, mais um. Aí. É o 23 e 24, tá? Então disse o homem, esta, virando para a mulher, é agora osso dos meus ossos. Não, osso não, osso. Osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomado. A palavra no hebraico é ish e ishá. Ish, homem, ishá, mulher. Interessante isso no hebraico, irmãos. Porque a mulher é um desdobramento do homem. É o homem na parte feminina. Porque o texto vai dizer no final que ambos são uma só carne. Ish e Ishá. Você sabia, não sei se você já percebeu isso na Bíblia, que o nome Eva foi dada à mulher depois do pecado? Antes do pecado não tinha Eva. Tinha homem e mulher. Porque eram ambos uma só carne. Percebe a sexualidade aí? Portanto, olha, recebe aí, hein, varão? Deixará o homem, deixará. Pega essa palavra para o seu coração. Deixará. Já viu como que é? Adágio popular? Esqueci o nome do adágio, olha só. Qual o sinônimo de adágio? Provérbio, isso. Vai ter outro nomezinho. Isso, ditado. Era a palavra mais popular que eu estava querendo usar. Obrigado. Quem casa, isso é bíblico, tá? Quem casa, quer casa. Entendeu? Deixará seu pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Amém? Então, aqui a gente percebe de uma forma muito nítida a sexualidade na Bíblia Sagrada, de uma forma direcionada, de uma forma correta. Homem, mulher, saindo de um ambiente familiar, de pai e mãe, e indo iniciar uma nova família, aonde não vai existir fulaninho e fulaninha, mas vai existir uma só pessoa, uma só carne. Essa que é a ideia bíblica da sexualidade. Amém? Agora pode ir para frente? Vamos lá comigo, irmão. Isso, perfeito. Distorções da sexualidade. A Bíblia Sagrada, eu acho interessante isso na Bíblia, que a Bíblia é um livro que chuta o balde, irmãos. Ela não passa a mão na cabeça do povo de Israel, não passa a mão na cabeça da igreja no Novo Testamento. Vai falar dos pecados dentro da igreja, vai falar dos desvios, das distorções dentro de Israel. E aqui nós temos 2 terríveis desvios na área da sexualidade. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho 2, olha só que loucura, irmãos. Tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, meninas virgens. Eu vou-las trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Pode estuprar minhas filhas. É o que o texto está dizendo, em outras palavras. Somente nada façais a estes homens. Que homens eram, irmãos? Quem conhece o texto? Eram anjos. Anjos. Os caras estavam querendo pegar os anjos. Portanto, entraram debaixo da sombra do meu telhado. E a gente tem ali, os anjos tiraram Ló, né, que está falando com os homens de Sodoma e Gomorra. Tirou, os homens queriam entrar dentro da casa. Quando estavam ali se arremessando para dentro da casa, os anjos cegaram aquelas pessoas. Olha o nível da distorção sexual que a Bíblia Sagrada vai trazer. Distorção de Ló, que estava entregando as suas filhas, e distorção daquela sociedade perversa. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu, depois de algum tempo, que Aminon, filho de Davi, enamorou-se dela, ficou apaixonado pela irmã. Quando ela chegou, versículo 11,
para que ele comesse, Amnon pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Então, continuei o texto. Ela vai recusar-se, ele toma a mulher à força, estupra a irmã. Depois, quando termina o ato, ele rejeita a irmã e não quer mais ver a irmã. Um caso típico de bipolaridade, né? O cara é apaixonado e no segundo seguinte já não quer mais saber da mulher. Por causa disso, Absalão foi falar com Davi. Davi não fez nada com o caso. O que Absalão fez? Matou o irmão. Essa era a família de Davi, irmão. Misericórdia. Registrado na Bíblia Sagrada. Perceberam o nível das distorções da sexualidade? Pode passar, por favor? Comportamento cristão, agora sim. Eu peguei 3 versículos só para tentar desassociar a ideia da sexualidade do sexo. Elas estão ligadas, mas não são a mesma coisa, a gente já viu isso. E eu trouxe esses 3 textos que são extremamente conhecidos da igreja, mas eu acho que é importante a gente pensar a sexualidade a partir desses versículos. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O texto poderia dizer que o nosso corpo é templo de Deus, sem problema nenhum. Poderia dizer que o nosso corpo é templo de Cristo. Não teria problema nenhum, entenderíamos o versículo da mesma forma. Mas o texto afirma, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que o nosso corpo é templo, é santuário de quem, irmãos? De quem, irmãos? Fala mais alto um pouquinho, de quem? Qual é a qualidade do Espírito? Santo. Você está entendendo, filho? O teu corpo é santo, porque faz parte do Espírito Santo. E não precisa ninguém nessa sociedade dizer para você o que pode e o que não pode fazer, porque esse conceito moral está registrado, impresso no teu coração. Eu vou além, irmãos. Ninguém precisa da Bíblia para dizer o que é certo e o que é errado. Porque as pessoas têm uma lei moral dentro de si. Toda pessoa que mente, independente da civilização, a pessoa sabe que não está dizendo a verdade. Toda pessoa que rouba, que furta, que abusa, ele sabe o que está fazendo e tem a plena consciência que está fazendo algo indevido. Ok? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa sexualidade, ela tem que ser santa. 2 Coríntios 2, 14 e 15, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Receba esse cheiro de Jeová, porque para Deus somos um aroma de Cristo, que nos que se salvam e nos que se perdem. Não sei se você já ouviu falar da expressão memória olfativa. Memória olfativa é aquele cheiro que você sentiu na sua infância. Passaram-se anos e um dia você sente aquele cheiro de novo. Eu me lembro desse cheiro. Eu me lembro do cheiro da comida da minha avó. Um negócio assim, apofático, né? A pessoa fica em transe, né? Aquele cheiro do café coado naquele coador, né, das antigas. Parece que é uma coisa diferente. Eu não sou um cara muito chegado a café, mas eu sei que quem gosta sabe que é um negócio. Você sentiu o cheiro. Irmãos, a igreja de Jesus, esse cheiro. Esse cheiro do quê? É o cheiro da natureza que foi perdida no pecado, mas que está ainda no coração de cada pessoa. E quando a igreja passa, ela exala o cheiro da minha natureza.
E a pessoa sente, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a essa irmã. Porque é o meu cheiro. Você está entendendo isso? Então a nossa sexualidade, irmãos, tem que cheirar bem. Está entendendo? Tem que cheirar bem. 1 de Pedro 1,15, texto célebre nas Escrituras. E aqui a gente faz um link com 1 Coríntios 6,19. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Deus exige de nós santidade na cama com o nosso casal, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. Deus exige santidade no banheiro. Deus exige santidade diante do computador. Deus exige santidade na internet. Deus exige santidade na conversa. Deus exige santidade na discussão, quando as opiniões são divergentes. Deus exige santidade no trânsito, quando alguém fecha você. Deus exige santidade quando na frente do varão passa a varoa, que sangue de Jesus tem poder. De onde veio isso, Senhor? Deus exige santidade. Deus exige santidade. Agora eu vou falar para mim, irmãos. Deus exige santidade quando você está dentro do estádio de futebol. Deus do céu, perdoa seus juízes. Deus exige santidade em todo o vosso procedimento. Amém? Amém. Adiante. Segundo, ai Jesus do céu, ainda o pior não veio, mas vai chegar. Ideologia de gênero, isso já está batido, isso já tem mais de 20 anos, 2003, 2004, começa a ser lançado a ideia de ideologia de gênero. A palavra gênero é oriunda do latim genus, que significa nascimento, família, tipo. Tá? Segundo Aurélio, dicionário, gênero é qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, ideias que tenham características comuns, enquanto a biologia, isso o português, né? A etimologia. A biologia já vai tratar como gênero, como espécies, com características semelhantes, tá certo? Na psicologia, nas ciências sociais, gênero é o papel social atribuído a uma pessoa baseado em seu sexo. Tá bom? Então, a gente tem, aqui eu primeiro falei sobre gênero, o que significa, para a gente falar, então, o que é ideologia de gênero. Pode passar? Ideologia de gênero é uma teoria sociocultural, que nasce lá em 2003, que afirma que gênero não é determinado pelo sexo biológico, mas por uma construção social ou sentimento individual. Eu nasci homem, mas socialmente, sentimentalmente, emocionalmente, eu não me sinto homem. E eu não vou mais me identificar como homem. Isso é ideologia de gênero. Tá? Eu nasci mulher, mas hoje eu não me identifico mais com nenhum sexo. Eu sou o não binário. E assim a gente vai, irmãos. Posso falar aqui 70 gêneros diferentes para você. Homem, mulher, são 2 gêneros e tem mais 68 aí. É nesse nível. Bom? Pode passar? Isso aqui é do livro Uma Resposta à Ideologia de Gênero, do Alan Ruas. Muito interessante esse livro. Tá? Livro bem recente, 2020. Ele diz que ideologia de gênero é uma espécie de dicotomismo da pessoa humana, né? A pessoa fica dividida. Pois separa o corpo do seu aspecto psicológico, com o intuito de separar o sexo biológico do gênero. Você tem o sexo biológico é uma coisa, o gênero, você está pensando em outra coisa. Ou seja, a ideologia do gênero vem trazer essa dicotomia.
Os ideólogos de gênero, portanto, com isso, ensinam que o gênero não deve ser definido a partir do sexo biológico, mas da psicologia de cada indivíduo. Tá? Que cada um acha, o que cada um sente, o que cada um entende, é o que vai definir o seu gênero. Destarte, que palavra legal, né? Destarte, portanto, né? A ideologia de gênero sustenta a tese de que cabe ao indivíduo definir o seu gênero independente da sua realidade biológica. Não tem problema, você pode ser homem, pode ser mulher, você vai ser o que você quiser. E, por conseguinte, fazer com que a sua sexualidade atenda às indicações subtendidas do aspecto psicológico do seu corpo. Ok? Então, olha só, a ideologia de gênero está separando o sexo biológico da escolha que você tem. E vai dizer que o seu comportamento, a sua sexualidade, ela vai ser dirigida pela sua escolha. Bom, isso que é ideologia de gênero. Diga, minha irmã, por favor, pode falar. O microfone está por perto? Ali, ó. Bom dia para todos, a paz. Bom dia. Pastor, Pode não? eu estava pensando aqui, e as pessoas que se identificam como animais? Qual é a sexualidade delas? Muito boa pergunta e boa colocação, porque a pessoa que se vê como cachorro, gato, né, e outros animais, não está ligado à ideologia de gênero, tá? Está ligado à identidade, ou seja, eu me identifico como fulano. Isso está na raça também. Se eu hoje quiser me identificar como branco, eu posso me identificar. Sério? Isso está uma questão terrível dentro de faculdades, dentro de empregos, porque tem cota, né? Mas é sério, eu posso me identificar como branco. Não me chama de negro não, porque eu sou branco. Sou branco, porque eu me identifico como branco. Eu me identifico como cachorro. Eu não, irmã, pelo nome de Jesus. Quase que eu fiz o sinal da cruz aqui. Não sei se alguém já teve esta visão, esta experiência de ver um cara engateando como cachorro dentro do shopping center. Isso acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, acontece no mundo. Não? Ixi, mas é verdade. Mas tem com a identidade, tá? E com certeza a sua sexualidade será orientada por essa identidade. Bom? Diga, Dani. Bom dia, queridos, Bom querida dia. igreja. Pastor, queria comentar a respeito da língua. A ideologia esquerdista progressista, ela tomou conta da cultura brasileira, não só da cultura brasileira, da cultura americana. E ela quer pegar a gente pela língua e pela linguagem. A gente tem que tomar cuidado. Porque o gênero, a ideologia é uma invenção, né, humana. Exatamente. Uma invenção. Gênero não serve para os humanos, para os seres humanos. Os seres humanos são macho e fêmea. Gênero serve para coisas. Por exemplo, o carro tem o gênero masculino. A mesa tem o gênero feminino. Isso aí é a língua portuguesa. Para nós, isso não serve. Para nós crentes, isso não serve. Por que eu falo isso? Porque eu já preenchi fichas de coisas de crente, em que, em vez de estar sexo, estava gênero. Então, a igreja não pode se deixar levar pela linguagem e pela língua. Nós somos a contramão da cultura. Nós estamos na contramão da cultura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a língua portuguesa. O nosso presidente fez uma coisa que preste esse ano, né? Ele proibiu a linguagem neutra, falar todas, todos e todes. É a única coisa que ele fez nesse governo que preste. Pelo menos isso, né?
no setor público não pode falar Adoro. isso, graças a Deus. Né? Teve uma iluminação, então a gente não pode se deixar Tá muito levar. feio Porque, todos, né? porque na língua portuguesa, no latim, o português veio do latim, era o gênero neutro, o gênero masculino e o gênero feminino. Quando veio para a língua portuguesa, o gênero neutro se fundiu ao gênero masculino. Então, quando eu falo todos, eu englobo as mulheres também. Eu não posso falar aqui todas, porque não englobo os homens. Então, se a gente falar além disso, é uma redundância. Então, basta eu falar todos. E aí eu englobo todas as pessoas, e assim. E aí, quando eu falo os homens, eu estou me referindo à humanidade. Isso a gente aprendeu quando a gente era criança. E a nossa geração está distorcendo, se deixando levar por esse tipo de coisa. Obrigado, professora de português. É mesmo, tá, gente? Eu me lembro na formatura do meu filho está aqui, Pedro, formatura em Geografia na UERJ, Teatro da UERJ, pompa e circunstância, a quantidade de vezes que os oradores, professores, alunos falavam todos, todas e todes. Não sei se você lembra, Pedro. Mas o todes estava assim demais. Formandes, eu ouvi isso, fala formandes, né? Os formandos, formandes. Estava assim, naquela época, né? Foi o quê? Acho que foi um pouquinho depois da pandemia, 21, 22. Terrível isso, né? Soa assim meio estranho para a gente. Ok? Entenderam teologia de gênero? O que se trata? Adiante. Identidade de gênero. Identidade de gênero. Aí sim é a maneira como o indivíduo se identifica. Pode passar? Olha só. Esses termos, irmãos, a gente precisa aprender, tá? Porque hoje você vai entrar lá na Receita Federal para fazer a sua passaporte, renovar seu passaporte, já não pergunta mais sexo, pergunta qual o seu gênero. Bom? Cisgênero, pessoa que se identifica com o gênero que nasceu. Nasci homem, eu sou homem, me identifico, então eu sou cisgênero, sou cis. O pessoal fala muito, homem cis, mulher cis. Transgênero, não se identifica com o gênero que nasceu. Nasceu homem, que agora se identifica como mulher, etc. E o não binário, eu falei em algum momento aqui, eu falei sobre o não binário, não se reconhece em nenhum gênero ou transita entre eles. Um dia eu sou homem, outro dia eu sou mulher, tem dia que eu não sou nada. Tá assim, tá? Tá assim. E nós precisamos entender isso. Porque isso é o nosso tempo. Se tu quer alcançar essas pessoas e trazê-las para a luz, para que eles possam visualizar a verdade de Deus, a gente precisa entendê-los, amá-los e acolhê-los. Porque senão nós só vamos afastá-los e cada vez mais vai aumentar o número dos trans, dos não binários, etc, etc. Pode passar? Eu falei isso aqui, eu vou falar muito rápido. Por que isso está acontecendo hoje? Essa coisa, por causa do período filosófico que a gente vive. Tá certo? A gente está vivendo ali um período contemporâneo. A filosofia antiga, a filosofia lá dos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles. A medieval, a teologia a filosofia que tentava unir fé e razão no tempo onde a igreja comandava as ações. A filosofia moderna vem a partir da Idade Moderna. A gente está falando, né, pela Escola de Análise, 1453, que é a queda do Império Romano do Oriente, e pela Escola de Frankfurt, em 1517, com a Reforma Protestante. Então, ali, início do século XVI, começa a Idade Moderna. O que acontece? O descolamento da fé e da razão. Enquanto na Idade Medieval, Agostinho e Tomás de Aquino, que foram os principais expoentes, tentavam unir as duas coisas, na modernidade há uma separação. Então, nós temos o período do racionalismo,
com René Descartes, século XVI. Depois nós temos um período do humanismo, com David Hume, século XVII, e um período chamado iluminismo, com Immanuel Kant. Tem muita gente junto com esses caras. Estou falando, talvez, na minha cabeça aqui, o principal expoente. Tá bom? E esses caras, eles descolaram a fé da razão. Porque agora só tem razão. O ser humano está no meio. E tudo tem que ser submetido à ciência. Isso que é iluminismo. A época das luzes, a era das luzes. Que luzes? As luzes da ciência. Pensou que fosse ficar por aí? Não, irmãos. Chegou a filosofia contemporânea. Com 4 pessoas, tem muita gente, mas 4 que foram paradigmas expoentes. Cristão, filósofo do século XIX, chamado Søren Kierkegaard, dinamarquês, pai do existencialismo. Um filósofo alemão completamente ateu, Friedrich Nietzsche, também do século XIX. E no século XX, um casal, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. O que esses caras eles disseram? Em suma, que a existência precede a essência. Você existe antes de ser uma pessoa. O que é isso no frigir de ovos? Você pode se ver como cachorro, que não tem problema nenhum. Porque você existe antes da essência. Entendendo isso? Essa filosofia chamada existencialismo é a égide filosófica da nossa sociedade atual. Você entendeu por que ideologia de gênero hoje? Porque nós estamos debaixo da égide nietzschiana, kierkegaardiana, sartriana. É por isso que eu gosto desses caras. Gosto de estudar esses caras, tem que estudar esses caras. Porque tu acha que está de bobeira, irmão? A coisa cai assim do céu. O maluco acorda um dia, vamos virar cachorro. Não, irmão. Tem uma caminhada de séculos. E as eras filosóficas, elas mostram o afastamento do homem de Deus. É por isso que eu creio que Jesus está voltando. A ideologia de gênero se instaura no período da filosofia contemporânea devido ao existencialismo, é o que a gente vive hoje. Diga, Dani. Oi? Ele não era só pedófilo, né? Ele era tudo, né? Quem conhece a história do Jean-Paul Sartre, um dos caras mais inteligentes da França, né? Cara que revolucionou vários métodos de ensino, tem as suas coisas muito positivas, mas ele era tudo, né? Ele parecia com aquele cara da Petrobras, o tal do Cerveró, que tinha um olho para cima e outro para baixo. Exatamente, o Jean-Paul Sartre também tinha esse mesmo problema. E a mulher dele, ele tinha uma relação liberal, livre, e a esposa dele aliciava meninas da faculdade de Paris, a famosa Sorbonne, para o esposo. Alguns anos atrás, no Enem caiu uma questão sobre uma fala da Simone de Beauvoir, um dos seus livros mais importantes, onde ela diz que mulher, ela não é mulher, ela torna-se mulher. Existencialismo. Irmão, a gente está vivendo isso hoje. Está entendendo isso? Misericórdia. Deus nos ajude. Adiante. Qual é a resposta bíblica para a ideologia de gênero? O ser humano foi criado com corpo e alma integrados. Não tem uma coisa distinta da outra. Pois tu formaste os meus rins, corpo, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma
o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando um oculto foi formado esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Um dos textos mais lindos das Escrituras. Salmo 139, aí o versículo 13 ao 15. Percebeu? As duas coisas sendo criadas juntas, então não tem dicotomia, irmão. Não dá para biologicamente ser uma coisa, psicologicamente ser outra. Não tem como. A Bíblia não traz essa possibilidade. Diga, meu irmão, por favor. Deixa eu só chegar o microfone, importante para todos ouvirem também. Como se enquadra o hermafrodita? Como se enquadra? Não entendi a última frase. As pessoas hermafroditas. Hermafroditas, excelente. Hermafrodita. Excelente pergunta. Você tem casos muito raros de hermafroditismo. Muito raros. Mas existem pessoas que nascem com os dois sexos biológicos. Tá? São raros os casos. Entretanto, geralmente nesses casos, quase que 100% deles, um dos sexos, ele é mais evidente. E o que se faz no nascimento dessa criança hermafrodita? Escolhe-se através da autorização paterna qual é o sexo que vai ser determinado à criança. Porque na certidão do nascimento não existe hermafrodita. Ou é menino ou é menina, ou é homem ou mulher. Então, casos raríssimos, mas acontece, tá? De hermafroditismo é escolhido. Agora, o cara, depois de velho, desculpe, mas às vezes sai assim sem querer, não é desrespeitoso. Depois de crescido, ele diz, eu sou hermafrodita. Complicado isso, tá? Ok? Respondi. Lá atrás, Hamilton, a gente tem, não, coitado do Hamilton, né? Sempre falo isso para ele, mas splash and go, vai lá. Fala, meu irmão. Sei que a última aula estava aqui, você queria falar e não deu tempo, né? Danilo estava... Fala lá. Essa pessoa que nasce hermafrodita são os órgãos externos. E os órgãos internos? Não é isso que vai definir quem ele é? Aí eu tenho que chamar aqui doutor Nelson para falar sobre isso. Aí já foge a minha compreensão internamente, externamente. Mas o que a gente lê é que um dos sexos, ele é mais exacerbado. Correto, doutor? Correto? É mais exacerbado do que outros. Outra coisa, o pessoal que fica defendendo esse negócio de ideologia de gênero, eles tentam confundir a cabeça das pessoas, querendo confundir sexo com amor. Inclusive tem uma série que passa aí que diz assim, todas as formas de amor, que não tem nada a ver com todas as formas de sexualidade. Olha um negócio aqui para vocês. Relacionamento... o relacionamento humano dentro dessas áreas, da área da sexualidade, ele é movido a afeto. Só tem afeto, amor, paixão, etc. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, o nosso relacionamento é movido pelo amor, não é pelo afeto. Pelo amor. Aonde o meu norte é a palavra de Deus. E eu vou me relacionar através do amor. É por isso que eu posso amar os meus inimigos. Porque eu não estou falando de afeto. O meu rumo, o meu norte é a palavra de Deus. Eu ouvi um testemunho de uma menina homossexual. Meu Deus, eu tenho que falar de homossexualismo. Que é uma menina homossexual. Que ela se converteu. E no testemunho dela, ela disse, eu não sei se um dia eu vou gostar de homem.
porque eu não tenho nenhum afeto pelo sexo masculino, mas eu vou servir a Deus, e eu não vou mais praticar isso. Aleluia! Percebeu? Eu amo a tua lei, Senhor. Adiante. Sexo biológico faz parte da identidade dada por Deus, e distinção homem e mulher é boa e não opressiva. Olha só o texto. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher, homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto, o dia que Deus criou os homens. Foi o dia exclusivo para a criação do ser humano. Deus não criou mais nada no sexto dia, a não ser o ser humano. E Deus disse que não era só bom não, gente. Era muito bom. Homem e mulher é muito bom. Aleluia. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ok? O que a Bíblia está dizendo sobre ideologia de gênero. É o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Diga, querido. Eu vou falar sobre a questão do sexo biológico, aproveitar até para responder ao Hamilton, né? Sim. Porque nós, geneticamente, somos formados por pares de cromossomos. E nesses cromossomos existe um par, que é o par sexual, XX, XY, e que determinam as características macho e fêmea. Então, biologicamente, nós somos bem distintos, até na questão hormonal. Por isso que quem tem problemas homoafetivos, eles precisam fazer cirurgias e também fazer uma dosagem de hormônios abusivas, muito fortes, para que sejam totalmente transformados, porque só existe macho e fêmea. E para responder à pergunta do Hamilton, na questão do hermafroditismo, não existe o hermafroditismo perfeito, com todos os órgãos, todos os sexos biológicos, masculinos e femininos. Como você falou, eles tendenciam, uma parte é mais masculina, outra é mais feminina, até na questão de órgãos. Por exemplo, para ser uma mulher biologicamente falando, ela precisa ter útero, ela precisa ter ovário, ela precisa ter vagina, são todas umas das características biológicas que vão determinar que ela seja uma mulher. Para ser um homem, tem que ter testículo, pênis, próstata, e por aí vai, canais deferentes. E no caso do hermafroditismo, ou ele vai ter apenas, por exemplo, se é uma mulher, ela vai ter alguns órgãos masculinos, e às vezes esses órgãos são atrofiados, porque ela é uma mulher. Ou o contrário, se ela for um homem, ela vai ter a maior parte dos órgãos masculinos, e se tiver algum órgão feminino, ele não terão todos, ou atrofiados. Então, a natureza, ela respeita a criação de Deus. E a questão do hermafroditismo é uma anomalia genética, é um problema anormal que não se explica, mas que acontece. Mas perfeitamente homem e mulher não existe. Ou vai ter atrofia de órgãos e não tem os órgãos masculinos e femininos completos. Ou você vai ser um homem ou vai ser uma mulher. Alguma coisa acrescentada do outro sexo. Perfeito, tá Jane. Muito obrigado. Dou vontade até de aplaudir. Adiante. Resposta bíblica, já falamos. Já falamos? Não. O sexo biológico, já falou em si. Pode passar, por favor? Obrigado. Ai, Jesus, eu tenho 3 minutos para falar disso. A homossexualidade é conhecida na linguagem antiga como uranismo, significa inversão genital, na tradição mitológica antiga. Isso é uma história longa, irmãos. Conhecidos 2 tipos de uranismo, inversão artificial, inversão perversão. Nessa perspectiva, isso aqui é antigo, eu estou falando de Grécia Antiga, tá? Nessa perspectiva, a homossexualidade pode ser rejeição ou indiferença ao sexo oposto. Cuidado com a nomenclatura, não é homossexualismo. Não fala homossexualismo. Você está sendo, se falar, a pessoa que ouvir, ela pode se sentir atingida, porque o final ismo dá conotação à doença. Ok? É igual hoje a gente não fala mais índio, fala indígena, porque o índio tem uma conotação pejorativa. Bom? Pode passar? É isso mesmo?
As origens da homossexualidade são desconhecidas. A Grécia Antiga já conhecia essa forma de comportamento e Platão definia por 3 formas o ser humano: homem, mulher e heterógeno. Era o que ele chamava exatamente esse híbrido, né? Na cultura judaica, a homossexualidade era um desvio de conduta gravíssimo e punido com a morte. Só ler o texto lá de Levítico 20, 13. O negócio era forte. No Império Romano, a prática homossexual era igualmente conhecida, ao ponto do apóstolo Paulo explicitá-la em uma das suas cartas. Olha só o que o Paulo falou. Pode passar. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Ele está falando disso aos romanos. A cidade de Roma vivenciava isso. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Ok? Então, era uma prática já conhecida daquela época. Pode passar? Desculpe, irmãos, mas não tem como, né, ser diferente. Por favor, próximo. No Brasil, como está isso aqui no Brasil? 2009, 10,4% dos homens, 6,3% das mulheres. 2019, aqui embaixo, 7,5%. A média mundial, 3%. O Brasil é o país dos gays. Não estou brincando. Só para vocês terem ideia. Próximo, aí você vai ficar entendendo a nossa cidade. Próximo, por favor. Maior percentual de homossexuais. Rio de Janeiro, 14,3%. Fortaleza, impressionante. Lá os cabra da peste, 9,35%. Misericórdia, né? Eu fiquei impressionado com esse dado. Manaus, 8,35%. São Paulo, 8,20% da população. A fonte são... Os sites estão aqui embaixo. Pode passar? O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade? Não te deitarás varão com varão como fosse mulher. Abominação, Levítico 18, 22. Semelhantemente, o texto que a gente já leu, né? Os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, cometeram torpeza, receberam em si mesmo uma devida recompensa do seu erro. A Bíblia está dizendo, de forma muito clara. Não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. A palavra no grego vai trazer a conotação de passivo e ativo homossexualmente. Pode passar? Esse caso é o caso que algumas igrejas inclusivas e igrejas com um segmento gay, igrejas evangélicas, hoje nós temos algumas igrejas evangélicas no segmento gay, elas vão se apropriar desse texto e interpretá-lo de uma forma muito complicada, mas dizendo que Davi e Jonatas tinham um caso homossexual, por causa desses textos. Então Jonatas fez um pacto com Davi porque o amava como a sua própria vida. O amor que Davi nutria por Jonatas era algo assim, muito especial. Logo que o moço se foi, levantou-se Davi da banda do sul, lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro, ele beijando Jonatas. E choraram ambos, mas Davi chorou muito mais. E aqui a gente está falando, 1 Samuel 20, exatamente o momento que o desfecho do reinado de Davi está chegando, o desfecho, chegando ao final. Tá? Esse beijo, que beijo é esse? Será que é um beijo gay? Essa aqui é a questão. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, muito querido me eras, maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. 2 Samuel 1,26, está tudo escrito lá. Tá? Então os caras dizem, que é o caso gay, Davi e tal. Irmãos, falta perspectiva bíblica, cultura da época, interpretação
interpretação básica. Não precisa nem fazer seminário para entender isso, irmão. Um caso de profunda amizade. A questão do beijo é uma questão cultural que hoje acontece em Israel. Hoje acontece no mundo árabe. Homens se beijam no rosto. Meu Deus do céu. Na Rússia, se beija homem na boca. Por isso que eu não vou para a Rússia, irmão, entendeu? Mas na boca. Estou falando de ser culturalmente. Regiões mais ao norte. Por isso que eu não vou na Sibéria de jeito nenhum. O teu amor ultrapassa o amor das mulheres. Qual é o amor das mulheres? É um amor que é toma lá da cá. É o amor eros. É o amor de reciprocidade. O amor que eu sinto por ti é muito maior do que esse amor. Jonatas disse para Davi: Davi, eu vou ser o segundo depois de você. Você vai ser o rei e eu vou ser o segundo depois de você. Quem era Jonatas? O filho do rei. Ele estava abrindo mão do reinado pela amizade, pelo amor que tinha por Jonatas. Por favor, não entra nessa não. Em nome de Jesus. Talvez já tenha ouvido em algum lugar. Para a gente terminar. Qual é a nossa postura em relação ao homossexual? Isso é mais importante, irmão. O mais importante da aula, me perdoe mais uma vez. Tem nem como olhar mais para o pessoal do louvor. A palavra de ordem em relação ao assunto da homossexualidade é amor. Está entendendo? Amor. Amar a Deus, amar ao próximo, seja ele heterossexual, seja ele homossexual, seja ele bissexual. É amor. O gay e a lésbica não são inimigos da igreja, irmãos. Mas pessoas que precisam do nosso apoio para restaurar a plenitude de sua sexualidade. Esse apoio se dá por meio de compaixão, oração, humildade, acolhimento. Gostaria tanto de falar de cada um, quem sabe um outro dia. O velho ditado, odiar o pecado, mas amar o pecador, continua válido. Por favor, vamos aos textos bíblicos. Pode passar? Pode passar o slide, por favor? Aí, 3 textos que vocês conhecem perfeitamente. Mateus 9, 12 e 13. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Ide, ai meu Deus, ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar cheiroso, bonitinho, gente ajustada, héteros apenas. Eu vim chamar os pecadores. Eu vou falar, irmãos. Sabe por que tem tanto gay? É porque nós estamos deixando de fazer a nossa parte. Nós estamos deixando de amá-los, de acolhê-los. A gente só sabe apontar o dedão, rir, excluir. Que Deus se apiede da sua igreja. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai, estando ele ainda longe. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Quem era esse menino? Era o filho pródigo. Gastou tudo, queria que o pai morresse, porque pediu a herança em vida. Mas quando que o pai viu, essa é a nossa postura, irmãos. E aqui arrebenta. Jesus é demais, irmãos. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Você pode tirar a pedra no homossexual? Você pode. Eu posso, irmão. Então, vamos amá-los. Ou tu é o certinho da parada? Isso que o texto está querendo dizer. E conclusão, por favor, pode passar. A sexualidade e seus desdobramentos têm preenchido as pautas de discussões sociais em todo o mundo. Hoje é o assunto do mundo. Nunca antes uma questão se tornou tão centralizada. Por sua vez, a igreja de Jesus precisa trazer respostas.
O povo está esperando a resposta da igreja. Respostas aos anseios sociais de forma, atenção, irmãos, respeitosa, equilibrada e, acima de tudo, bíblica. Pois nós não vamos abrir mão da Bíblia Sagrada, mas seremos respeitosos. As sociedades cristãs se notabilizaram, olha só, irmãos, e aqui eu quero encerrar, pela tolerância, liberdade de expressão e acolhimento aos diferentes. Só o mundo cristão que faz isso. Vai ser gay lá na Arábia Saudita para tu ver. Não tolera, não permite. Mas nós toleramos, permitimos e acolhemos. Porque a nossa Bíblia ensina a amar a todos. Jamais abriremos mão do que a Bíblia nos ensina. Mas também a nossa função é abraçar. Eu acredito que todos nós, se não todos, 90, 95, 97%, tem na família alguém homossexual. Filho, irmão, pai, mãe, primo, tio, sobrinho. Porque 14,3% do Rio de Janeiro é gay. Isso é uma ideia. O que você faz, filho? Ama esse menino. Ama essa tia. Abraça essa menina tão jovem. Vai que chega toda esquisita na reunião da família. Abraça ela. Senta do lado dela. Conversa. Ame-a. Não julgue-a. Porque você não pode atirar pedra em ninguém. Seu pecadorzinho.